Bom dia a todos e a todas, nesta 19ª Semana Teológica da Faculdade Católica de Fortaleza, e nós temos a grande alegria de acolher a todos aqueles que participam e, de modo especial, acolher aqueles que serão os nossos assessores, aqueles que serão os orientadores da reflexão, que todos faremos juntos sobre este tema tão importante na atualidade da vida da Igreja, e tão sentido, tão ao coração do Papa Francisco, como uma realidade toda eclesial, a sinodalidade na vida da Igreja. A importância desse tema é o que eu devo dizer agora, mas eu creio que todos vão entender melhor a importância justamente no decorrer e no final dessa semana teológica sobre este tema tão rico. Aqui na Faculdade Católica de Fortaleza, no ano 1919, estávamos fazendo uma assembleia arquidiocesana, justamente no sentido de termos ouvido as comunidades, as regiões, termos feito uma avaliação da caminhada pastoral da Igreja na Arquidiocese de Fortaleza, e a mim foi dado introduzir aquela assembleia. E tinha sido muito recente o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia. E as palavras do Papa Francisco na introdução daquele sínodo foram as palavras que a gente usou para introduzir a comunidade em assembleia para o tema da sinodalidade, como espírito, como ambiente, como alma, como modo de fazer qualquer assembleia de igreja. E nós retomamos esse tema porque agora o próprio Papa Francisco está também propondo como um grande exercício da Igreja, primeiro no continente latino-americano e caribenho, não é? na conferência das igrejas, na Assembleia de Igrejas da América Latina e do Caribe, e depois como preparação ao Sínodo dos Bispos, que já são sínodos regulares, sistemáticos, desde o Concílio Vaticano II, sempre com assuntos ligados à pastoral da Igreja, à missão da Igreja, no ano 2023. Mas todo um processo eclesial que quer o Papa que nós possamos ir vê-lo, experimentá-lo a partir das bases da Igreja, a partir de ouvir o povo, a partir não apenas de escutar como som, mas de ouvir. E é interessante ouvir com ouvidos de discípulos, e como se dizia na Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha de Aparecida, não é? Olhar, ouvir com olhos de discípulos, mais do que simplesmente um olhar qualquer, um ouvir qualquer, um escutar qualquer, para que no clima da comunhão de igreja, em que nós juntos fazemos, possamos ter a garantia da ação do Espírito de Deus naquilo que nós estamos vivendo. Então, importância do tema da sinodalidade para a igreja. É interessante, sínodo é uma coisa que cada vez mais vai se tornando consciência, não é? Sínodo significa fazer caminho juntos, que é a palavra grega que se expressa em latim concilium, e para nós, em português, concílio. Foi assim o Concílio Vaticano II, né? A Sancta Sínodos, o Santo Sínodo, não é? O concílio é a sagrada reunião da Igreja, representada pelos seus bispos, junto com a comunhão com o Papa, para refletir com toda a Igreja e a presença de outras vocações da Igreja, naquele momento extraordinário que a Igreja viveu durante toda a sua caminhada, mas já que fazia 400 anos que não se realizava. E assim se acordou novamente para esta realidade fundamental da Igreja. A realidade da Igreja, o sínodo não é apenas uma metodologia, o sínodo não é apenas uma estratégia,
não é apenas um esquema de reunião pastoral ou de conferir pensamentos. O sínodo é fazer o caminho juntos. E eu quero colocar só, nesta primeira colocação que me foi pedida, da importância do sínodo para a igreja, algumas reflexões muito simples, né? Algumas pontuações muito simples, que eu acredito que depois, durante todas as outras 6 conferências que vão acontecer, vão aprofundar e muito mais, assunto que será levado muito mais profundamente, porque afinal de contas é uma semana teológica, e teologia é uma reflexão, né, humana, da inteligência humana sobre as fontes da fé, os dados da fé. Então eu acredito que profundamente vão tocar todos os assuntos e muito mais outros que eu não estou pontuando aqui. Começamos por dizer, fazemos o caminho juntos. A primeira pergunta que nos vem é, que caminho? Que caminho é esse que fazemos juntos? E aí nós já vamos tocar as raízes da fé. Nós tocamos as raízes da fé porque quando nós falamos em caminho e na compreensão da fé do Evangelho, da fé cristã, nós não estamos falando de um lugar, nós não estamos falando de um terreno, nós estamos falando de uma pessoa. Daquele que disse, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fazer juntos para a igreja, e é interessante que os dicionários, as enciclopédias, quando falam o verbete sínodo, sempre tocam no ponto de vista eclesial, porque é uma expressão tipicamente eclesial. O sínodo era uma palavra usada pelos gregos em sentido civil, em sentido comum. E o sentido comum era uma reunião para debates, era fazer um caminho de reflexão juntos, posições juntos. Mas na tradição eclesiástica e na tradição eclesial, a palavra sínodo foi tomando um significado muito específico, com relação realmente àquele que é o caminho. Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho segundo São João, no capítulo 14, nós temos várias coisas que Jesus diz a respeito disso, que é bom recordar, né? João 14:5, é Tomé quem diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é interessante, Jesus se mostra caminho, né? Então, caminho por onde se vai, de algum lugar para o Pai. É muito interessante. Depois, seguindo a conversa, quando Jesus vai dizer, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa expressão de Jesus é como que são fundamentais para a vida dos discípulos e para a igreja que vai surgir dessa obra redentora que Jesus vai realizar, não é? Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. E por que fará as obras que eu faço? Porque Jesus vai se identificar, vai identificar seus discípulos congregados com ele, nele mesmo. Então, aquilo que ele traz do Pai, ele transmite aos discípulos. Também nesse mesmo contexto, que é a ceia pascal da despedida de Jesus, a chamada Santa Ceia, Jesus vai dizer a eles, não é? Eu não chamo vocês de servos, mas de amigos, porque tudo que eu recebi do Pai, eu vos transmiti. E ele recebe do Pai, sem dúvida, eternamente, na comunhão com o Pai, o Espírito Santo. E ele transmitirá o Espírito Santo, e com tudo isso, o próprio Espírito será aquele que vai manter viva a presença de Jesus na comunidade. Por isso, quando se fala de sínodo, sínodo é caminhar juntos, é fazer o caminho juntos, se está falando também de igreja.
se está falando da comunidade reunida, que é corpo místico de Cristo e carrega seu espírito, e no exercício disto tem a segurança da verdade e da vida. A gente pode fazer o caminho, a verdade e a vida. A vida é Deus, a vida é Jesus, é o Senhor da vida, que se manifesta como revelação em verdade e que faz com que essa verdade se torne caminho. Mas não um caminho intelectual, mas um caminho vital. O caminho vital na realidade que o continua e no qual ele continua, que é a humanidade reunida no seu nome. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Há uma unidade mística construída por Jesus que dá a base de tudo aquilo que se pode dizer, fazer caminho juntos. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele nossa morada. Então, quando se fala de fazer caminho juntos, não se fala de uma atividade extraordinária ou momentânea ou da igreja. Se fala do próprio ser da igreja. Está se falando que a igreja, como diz o Papa Francisco, né, muito bem, ele tocado por essa realidade do ser da igreja, que a igreja é missão. E a missão não é uma atividade da igreja. A igreja é missão. A igreja é missão. E a missão é esta: ser Cristo presente na história, que continua realizando, não é, nesse caminho junto, humanidade, a proposta, a transformação da humanidade em reino de Deus. Depois, quando se fala de caminho, se pergunta então de onde, por onde e para onde. De onde? De onde vem esse caminho? Bom, ele nasce da Trindade. Então, da própria inter-relação entre as pessoas divinas, que é modelo e fundamento para a própria realidade da criação e para a própria realidade da redenção. Da criação como um projeto de Deus espelhado nele mesmo. E mais ainda quando toca a humanidade, naquela expressão que a Escritura usa, não é, de dizer que Deus, quando criou o homem, criou a sua imagem e semelhança e o criou homem e mulher, quer dizer, inter-relação pessoal. E então é a imagem, a humanidade se torna ícone da divindade. E a igreja, como plena realização de redenção de uma humanidade recriada, se torna ela mesma ícone da Trindade. Então, de onde vem? A sinodalidade do caminhar juntos vem da fonte, vem de Deus. Por onde caminha? Caminha na obra de Deus que se revela na humanidade, no caminho de salvação que se revela e que se torna plenitude em Jesus, o Cristo, que reúne a igreja e que se faz história para onde? Para que se manifeste plenamente a glória de Deus no reino de Deus. Quer dizer, o projeto criador de Deus e redentor em Jesus se torne o destino final de toda a criação, de toda a humanidade. E a igreja, então, é, nesse sentido, aquilo que o Concílio Vaticano II propôs logo no início, concílio, quer dizer, um sínodo, o Sagrado Sínodo, reunido na comunhão, reunido no dom do Espírito, o que se pedia e que se pedia se tornou fundamental para toda a igreja no mundo. Interessante, Papa João XXIII, quando propôs a ideia tão extraordinária de fazer um concílio, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma oração e distribuir para a igreja no mundo inteiro, para que todos os cristãos e todas as comunidades rezassem todos os dias pelo concílio que ia acontecer, que fosse realmente um novo Pentecostes, um dom do Espírito e um discernimento que vem do Espírito para a igreja no hoje da sua vida. Depois, nós vemos que essa realidade foi se tornando uma experiência no próprio concílio, de tal maneira que nós temos uma palavra do Papa São Paulo VI,
que sucedeu ao grande conclamador do concílio, que foi João 23, e que na abertura da terceira sessão do concílio, ele vendo por onde estava indo a reflexão e a vivência dentro do concílio, tensões e diversas coisas assim, principalmente sobre a questão do primado papal ou da sinodalidade da comunhão de todos os bispos no colegiado dos bispos, não é? Então, ele faz uma introdução, uma longa introdução nesse discurso de abertura, e são palavras muito bonitas e muito centrais o que ele diz. A Igreja quer, afinal, contemplar-se a si mesma, ou melhor, quer procurar o que ela é na mente de Cristo, seu fundador divino. Quer, numa palavra, prestar homenagem à sua sabedoria e caridade, e renovando-lhe o pleno obséquio da fé e da fidelidade, quer tornar-se ainda mais capaz de realizar a obra da salvação para que foi instituída. Não se julgue, no entanto, que a Igreja, procedendo assim, para num ato de complacência diante de si mesma, esquecendo por um lado a Cristo, de quem tudo recebe e a quem tudo deve, e por outro a humanidade que está destinada a servir. Não se coloca desvanecida entre Cristo e o mundo. Não é diafragma opaco, não é fim de si mesma, mas deseja ardentemente ser toda de Cristo, em Cristo e por Cristo, e toda dos homens, entre os homens e para os homens, como humilde e gloriosa intermediária entre o Salvador e a humanidade, recebendo de um e conservando e espalhando no outro a verdade, a graça da vida sobrenatural. Interessante, essa palavra dava como que a retomada do espírito, da alma daquela reunião eclesial. A alma daquela reunião eclesial é receber tudo de Cristo para dar tudo à humanidade. Então não era apenas, como depois vai dizer ultimamente o Papa Francisco, uma espécie de parlamento universal da Igreja. Não é mais do que isso. Não é um parlamento onde se discute posições, se faz votações de maioria e a maioria ganha depois de tantas articulações para que se faça determinado projeto. Não, o projeto tem sua fonte e deve ser colhido da fonte. E a fonte está em Deus, está no céu. É de Cristo. Nunca se esquece dele, que no seu espírito dirige a Igreja. Como fazer o caminho? Aí vem outro lado da expressão, do fazer o caminho juntos. Esse juntos quer dizer alguma coisa, e não é um junto apenas físico, uma grande multidão ou uma grande aglomeração. Esses juntos têm qualidades. E esses juntos quer dizer ser realmente igreja conforme a mente do seu fundador, né? De Jesus, como dizia Paulo VI. Né? Então, uma igreja diálogo, uma igreja participação, uma igreja comunhão, uma igreja missão, mas que se fundamenta na Trindade, na ação de Deus. Por isso, o documento Lumen Gentium, já no concílio, começa toda a base de todas as outras posições que aquela Santa Assembleia, aquele sínodo vai tomar, e vai partir justamente do projeto de Deus para o povo de Deus, a ação do Pai, do Filho no Espírito, depois a constituição da igreja, a missão da igreja, o transitória, a passageira na história, mais definitiva, e sem dúvida isso vai fazer com que se tenha a verdadeira dimensão do que é uma sinodalidade. Ela é histórica e contemplativa. A dimensão da sinodalidade é histórica e contemplativa. Histórica, porque tem a humanidade como seu destino. Contemplativa, porque a sua fonte vem de Deus. Como fazer o caminho? Juntos? Então nós tomamos, interessante, esses juntos e para a missão, nós tomamos textos bíblicos como base para este
essa fonte da fé, esse reconhecimento da fé, e nós vemos que tudo está como que expresso naquela palavra unidade ou comunhão, que Cristo propõe, pede ao Pai e estimula, dando orientações e dando experiência àqueles que o seguem, que ele escolheu e que agora no mundo inteiro levarão este evangelho como proposta de vida e de modo de viver a toda criatura. Nós tomamos alguns textos, assim, só pensamos alguns textos da Escritura, no Novo Testamento, e é interessante o que nós vamos encontrar. Primeiro, que entre Jesus e os seus discípulos, ele disse, ele expressa que quando estiverem unidos no seu nome, ele mesmo estará com eles. Então, no Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 18, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes da terra será desligado no céu. Por quê? Mas como é possível uma coisa assim? Em que condições é possível uma coisa assim? Ainda eu vos digo, se 2 de vós na terra concordarem acerca de alguma coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Concordarem. Coração único, comum. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus propõe alguma coisa extraordinária, propõe poder divino, entendimento divino, coisas ligadas na terra que têm consequências de eternidade no céu, na comunhão no seu nome daqueles que se unem. Portanto, em Mateus 28, agora, final do Evangelho de Mateus, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma presença de Jesus no corpo eclesial. Uma presença de Jesus na comunidade dos irmãos reunidos no seu nome. E essa presença de Jesus, carregada de Espírito Santo, de Espírito de Deus, irá iluminar, irá dar, como se pode até dizer, indefectibilidade, quer dizer, segurança de verdade àquilo que fazem em seu nome, porque é Ele que está ali fazendo. Por isso, é pela ação do Espírito Santo. Não é simplesmente por uma concordância intelectual entre os discípulos. João, no Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículo 13, Jesus promete o Espírito Santo, e quando fala dele, promete uma assistência. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Ele repete, Jesus, e não vos preocupeis. Marcos 13. Com que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, e sim o Espírito Santo. É a base teológica fundamental do sentido de sinodalidade, que é universal, passa por todos os fiéis. Por isso o concílio, mesmo no Lumen Gentium, vai falar um capítulo todo sobre os sensus fideli, o sentido dos fiéis. A comunhão dos fiéis na mesma fé é básica para a fidelidade ao Evangelho. Para que todos sejam um em Deus, unidade e trindade. É central, sem dúvida, na chamada espiritualidade da sinodalidade, porque sinodalidade não é apenas uma metodologia sociológica ou pedagógica ou comunicativa, é uma realidade teológica.
não é? Mas para que ela seja central, Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo São João, tem aquele texto compacto mesmo, de seu projeto na humanidade. Aquele momento da despedida, em que depois de ter falado tanto aos discípulos, aberto o coração, ele agora fala ao Pai, não aos discípulos, ele fala ao Pai. E com o Pai ele fala sobre a sua hora, sobre a sua missão e sobre o objetivo da sua missão. E aqueles que continuarão sua missão e como o Pai os acompanhará. E é interessante, não é? Eu só destaco: manifestei o teu nome, ó Pai, aos homens que do mundo me destes, eram teus, e tu me destes e guardaram a tua palavra. Na sinodalidade isso é fundamental. Guardar a referência é a palavra de Jesus. Não é o pensamento de um membro ou de outro, ou da maioria, ou daquele que sabe argumentar mais, mas é a palavra, tua palavra. Guardaram a tua palavra. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E eu neles sou glorificado, quer dizer, eu me manifesto neles. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me destes para que sejam um como nós somos um. Eu em ti, tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por isso eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então não é uma proposta, uma oração que Jesus faz apenas pelos 12, mas por toda a consequência desses 12, a sequência posterior aos outros que crerão através deles, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que eles sejam perfeitos na unidade, e haja entre neles aquele amor com que me amaste, o Espírito Santo, e haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu esteja neles. Então a presença de Jesus pelo seu Espírito nos fiéis. Oração feita por Jesus ao Pai e que por graça do Pentecostes se tornou dom da Trindade na humanidade. Uma comunhão de uma multidão num só. Interessante isso, sabe? A pluralidade será cada vez maior. Agora no movimento da evangelização. Porque partirá do povo judeu, preparado por uma antiga aliança, mas se estenderá agora a todas as nações, todas as culturas, todas as línguas, e encontro com religiões as mais diversas, com situações humanas as mais diversas. Mas o Pentecostes dá um perfil que se torna como que um modelo apresentado por Deus naquele momento solene. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Uma expressão de comunhão pleníssima, né? Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos de toda a igreja. Aqui nós já estamos em momentos em confronto com outras culturas, com outras religiões, e como discernir, como continuar o caminho juntos do Evangelho. Então, depois de conflitos sobre a circuncisão, sobre a lei mosaica, ou o Evangelho que é anunciado aos gentios tem obrigações de viver toda a lei mosaica ou não, aí a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos da igreja escolher homens dentre eles, enviados a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas,
homens influentes entre os irmãos. E a expressão vai aparecer várias vezes quando aí se realiza a chamado Sínodo ou Concílio de Jerusalém, que é o primeiro desse discernimento coletivo. Pareceu-nos bem ter chegado a um acordo, não é? Concordância. Porque pareceu bem, finalmente escrevem, como conclusão a ser transmitida aos outros. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além daquelas coisas necessárias. E aí vem a determinação. Uma unidade na diversidade do corpo, como lembra São Paulo depois aos Coríntios, de origem grega, ou aos Efésios, de origem da Ásia Menor. Embora muitos, somos um só pão, um só corpo. Participamos todos do mesmo pão. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Temos acesso aos Efésios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, essa unidade na diversidade do corpo se apresenta como unidade de pensar, unidade de sentir e unidade de agir. Unidade de pensar. Paulo aos Filipenses: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E depois, Filipenses também, mais em seguida, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa em que se devia aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E assim, o seu nome, ao nome de Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse esvaziar-se, esse colocar em comum, esse ter a preocupação de levar, a glória de Deus a todas as pessoas, de ir até as últimas consequências na fidelidade do Evangelho, serão depois critérios de sinodalidade. Unânimes, uma só alma, perseverando unânimes todos os dias no templo, os primeiros da primeira comunidade. São Paulo aos Romanos: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Sem isso não existe sinodalidade. Quando se quer impor cada um sua própria sabedoria, é descobrir a sabedoria do Espírito. Para que unânimes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses textos da Escritura, assim só pinçados, já pelo menos nos dizem alguma coisa muito importante para a igreja do que significa este caminhar juntos, a sinodalidade. E para terminar, eu quero só recordar então palavras muito atuais que são do Papa Francisco a respeito da questão da sinodalidade, na hora em que estavam exercitando uma sinodalidade, que foi o sínodo sobre a Amazônia. E ele introduzindo diante da Assembleia, num certo momento ele recorda o motivo profundo e como estar ali, naquela dinâmica de que tudo vem de Deus e é tudo fidelidade que nasce de Cristo, mas que é voltado para a humanidade na sua realidade. Viemos, agora são palavras do Papa Francisco, com elas eu termino. Viemos para contemplar, para compreender, para servir os povos.
E o fazemos percorrendo um caminho sinodal. O fazemos em sínodo. Assembleia sinodal. Uma assembleia plural que faz um caminho juntos. Não em mesas redondas, não em conferências e ulteriores discussões, nós o fazemos em sínodo, assembleia sinodal. Porque um sínodo, assembleia sinodal, não é um parlamento, não é um parlatório, não é demonstrar que há mais poder nas mídias, que não mais poder na rede, na web, para impor qualquer ideia ou qualquer plano. Isso configuraria uma igreja congregacionista. Se entendemos, procuramos por meio de sondagem o que tem maioria. Ou uma igreja sensacionalista, longe, distante da nossa Santa Mãe Igreja Católica, assim como amava dizer Santo Inácio, a nossa Santa Mãe Igreja Hierárquica. Sínodo é caminhar juntos sob a inspiração e guia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor principal do sínodo. Por favor, não o expulsemos desta sala. Foram feitas consultas, discutido-se nas conferências episcopais, no conselho pré-sinodal. Foi elaborado um instrumentum labores, que, como sabeis, é um texto mártir, destinado a ser destruído, porque é o ponto de partida para aquilo que o Espírito fará em nós. E agora caminhamos sob a guia do Espírito Santo. Agora devemos consentir ao Espírito Santo que se exprima nesta Assembleia, que se exprima entre nós, que se exprima conosco, através de nós, que se exprima apesar de nós, não obstante as nossas resistências, que é normal que existam, porque a vida do cristão é assim. Portanto, qual será o nosso trabalho aqui para assegurar esta presença do Espírito Santo, que ela seja fecunda? Antes de tudo, rezar. Irmãos e irmãs, eu vos peço que rezem muito, refletir, dialogar, escutar com humildade, sabendo que eu não sou tudo, e falar com coragem, com parresia. Também, se me envergonharei, fazê-lo. Direi o que sinto, discernirei, e tudo isto aqui dentro, guardando a fraternidade que deve existir aqui dentro, para favorecer esta atitude de reflexão, oração, discernimento, escuta com humildade e falar com coragem. Enfim, estar no sínodo significa encorajar-se para entrar em um processo. Não é ocupar um espaço dentro da sala, é entrar em um processo. E os processos eclesiais têm uma necessidade. Devem ser protegidos, cuidados como uma criança, acompanhados desde o seu início, cuidados com delicadeza. Tem necessidade do calor da comunidade, tem necessidade do calor da Mãe Igreja. É assim que um processo eclesial cresce. Por isso, a atitude de respeito, de cuidar do clima fraterno, a atmosfera de intimidade é importante. Trata-se de não se colocar tudo fora, assim como vem, mas de delicadeza, de prudência na comunicação que faremos. Essas palavras dão um sentido de tudo o que se faz no processo sinodal, que deverá colher das orientações do próprio Espírito de Deus que age na sua igreja as luzes e forças para novos caminhos da ação evangelizadora da igreja, iluminada pelo Evangelho. Eu desejo que esta semana teológica seja de grande profundidade e de grande experiência, para que nós possamos aprender mais com o Espírito Santo de Deus, não é? A sermos um, como o Pai, Jesus, no Espírito são um, como Ele quer que a sua igreja seja na sua grande diversidade, para ser inclusive ícone para a imensa diversidade que é a humanidade. E nesta hora em que nós vivemos, de tanta fragmentação e de tanta polarização, eu creio que é uma moção do Espírito de Deus
que a gente aprenda mais e cada vez mais, com as luzes de Deus, a fazer os caminhos juntos. Obrigado pela atenção. Boa semana teológica para vocês.